Isso não é possível. Mas Jonathan Foyle, um arquiteto especializado em história, está disposto a tentar. Ele veio ao Egito para tentar determinar qual dos dois faraós, Quéops ou Quefren, é mais parecido com a Esfinge. Trabalhei com edifícios durante toda a minha vida e também com edifícios históricos. E, francamente, para uma representação de 5.000 anos do rosto humano, da época de Stonehenge, a esfinge é muito bem feita mesmo. O rosto é muito próximo das proporções humanas. Veja, eu gosto de desenhar usando uma régua, então meço pelo braço e faço uma escala. Assim, formo uma rede de pontos na página, o que me garante que, ao desenhar, farei uma representação exata das proporções deste objeto tão interessante. Eu realmente quero saber se ela lembra das estátuas contemporâneas dos faraós Quéops e Quefren. Vamos ver o que descobrimos pelas proporções que temos aqui. Se a Esfinge guarda mesmo uma semelhança com o faraó em que foi inspirada, seria um feito impressionante. A cabeça tem mais de 4 metros de largura por 9 de altura. Criar uma forma simétrica sem falar de algum tipo de semelhança exigiria uma enorme habilidade. Mas Foyle descobriu alguma coisa em seu desenho que poderia determinar se a Esfinge se parece com algum dos dois faraós? Tenho o suficiente do rosto da esfinge para obter as proporções básicas, porque o nariz já se foi, mas os olhos ainda estão lá. E pelas sombras ainda dá para perceber a largura da boca. E são medidas muito boas, porque dizem se um rosto é largo ou estreito. E podemos compará-las com outras esculturas. Estes são os retratos das estátuas de Quefren e Quéops, que desenhei antes. Quando se olha de perto para elas, a de Quefren é mais alta e esguia em suas proporções, com um nariz mais fino. Ele é a pessoa que, ao meu ver, foi o modelo da esfinge. Mas isso se deve ao padrão da escultura. O tocado é parecido porque ele é muito bem acabado. E Quéops é a opção menos provável quando se olha primeiro para a estatueta. O rosto é bem mais largo, mas proporcionalmente é quase igual à esfinge. Se pensarmos no que as pessoas viam na época e compararmos, tentando olhar sob sua perspectiva, eu diria que é mais provável que a esfinge represente Quéops do que Quefren. Portanto, as proporções faciais da Esfinge parecem ser mais parecidas com as do pai de Quefren. A análise de Jonathan Foyle é válida, mas sozinha não encerra a polêmica. No sábado, dia 24 de dezembro, só no Discovery. O egiptólogo Vássio Dobrev pesquisou arquivos históricos em busca de mais informações sobre a aparência de Quéops. Ele pretendia descobrir especificamente se o faraó alguma vez usou barba. Eles tinham várias outras imagens de Quéops vindas de diferentes lugares e todas o representavam sem barba. Mas esses documentos foram esquecidos, nunca foram levados em consideração. Aqui vemos inscrições em rocha, em que Quéops é nitidamente representado sem barba. E o que é mais importante, 2 outros documentos de seu templo mortuário em Giza. E em um pequeno fragmento de um vaso, uma tigela, o rei é representado totalmente sentado e também está sem barba. Na verdade, o que eu descobri não foi só uma estátua em que todos conhecem, mas que 100% das imagens conhecidas de Quéops o mostram sem barba. Então, este é um argumento muito forte e mostra que a esfinge sem barba poderia ser de fato Quéops. Este é o barco solar de Quéops. Ele permaneceu enterrado por quase 4.500 anos, bem ao lado de sua pirâmide. Este barco foi achado em 1954 por acaso, mas estava desmontado em pedaços ao sul da grande pirâmide de Quéops. Hoje ele foi restaurado ao estado em que foi enterrado, como parte das regalias funerárias de Quéops.
Este barco era uma oferenda a Kelps, construído para levá-lo em sua travessia gloriosa pelo mundo dos mortos até a outra vida. Quem o ofereceu era muito rico e tinha grande respeito por Kelps. O Dr. Hawass pode identificar essa pessoa. Para isso, ele entra na tumba onde o barco foi encontrado. Havia 1.224 peças do barco guardadas sob 41 lajes de calcário. Só quando todos esses objetos foram removidos é que os arqueólogos descobriram o que estavam procurando. A coisa mais importante que encontraram aqui, nesta tumba, foram 10 cartuchos com o nome de Gedefra. Há um no alto daqueles blocos e outro no cartucho no lado norte. A quantidade de cartuchos nesta tumba mostra que Gedefra foi quem supervisionou a colocação do barco na tumba do seu pai. Esta é a prova de que Gedefra estava intimamente ligado ao funeral de seu pai em Giza. A inserção do barco na tumba sob a parede de proteção externa nos mostra que Gedefra queria ajudar seu pai na vida após a morte. É evidente que Gedefra tinha uma grande força de trabalho à sua disposição, capaz de realizar aquela complexa construção. Apenas isso já sugere que ele talvez tivesse os meios de construir a esfinge. Agora também temos evidências de que durante seu reinado e sob seu comando, aqueles homens trabalhavam nas proximidades. E parece que a conexão vai ainda mais longe. Bom, para alguém tão famoso e importante na história egípcia, é incrível sabermos tão pouco sobre Kelps. A única evidência que temos são histórias sobre ele contadas por egípcios de eras posteriores. Uma dessas histórias, conhecida como Papiro Uestkar, sugere que Kelps tinha péssima reputação. Kelps estava entediado. Ele soube de um mágico que executava truques maravilhosos. O mágico diverte Kelps com alguns desmembramentos. Por exemplo, uma vez ele despedaçou um crocodilo e depois o juntou de novo da cabeça à cauda. O crocodilo então saiu mancando pelo chão. E Kelps disse: "Uau, que legal! Temos um prisioneiro. Por que não trazemos aqui para você despedaçá-lo e juntá-lo de novo?" E o mágico repreendeu o rei sem hesitar, dizendo: "Não tratamos seres humanos dessa forma indigna." E esta seria a origem, por assim dizer, do que viria a se tornar a difamação póstuma da memória de Kelps como um tirano horrível que era absolutamente desprezível, um tirano no pior sentido da palavra. Como se não bastasse, ao construir a maior pirâmide do mundo, ele colocou nos ombros de seu povo um pesado fardo. Isso é evidente no legado que Kelps deixou a seu filho. A construção da Grande Pirâmide exigiu mais de 5 milhões de toneladas de pedras e levou décadas para ser concluída. No interior da Grande Pirâmide, o Dr. Zahi Hawass se maravilha com a mobilização das pessoas e recursos que uma construção desta magnitude exigiu. Tudo isso foi feito com granito. Os enormes blocos de cima, cada um pesa mais de 16 toneladas. Sabemos que os egípcios trouxeram o granito de Assuã, quase 1.000 quilômetros ao sul das pirâmides. Estas lajes de granito devem ter sido trazidas pelo Nilo em grandes barcos. O que Kelps havia realizado era uma obra sem precedentes, seja em dimensões ou custos. O Egito pagou o preço como nação. A construção das pirâmides colocou uma pressão enorme sobre a economia do país. E algumas pessoas argumentam que, nesse contexto, as pirâmides levaram à falência
a nação egípcia devido ao esforço despendido para construí-las. Quer dizer que quando Gedefra, o filho de Kelps, chegou ao poder, Kelps teve que remobilizar o povo do Egito, pois ele queria uma pirâmide para si próprio. Gedefra queria uma pirâmide. Era o segredo da vida eterna, uma necessidade fundamental. Mas ele havia herdado um país esgotado e em decadência. Vassil Dobrev desenvolveu uma teoria, mas ela não explica como Gedefra conquistou o apoio do povo para construir sua pirâmide. Acredito que Gedefra construiu a esfinge para seu falecido pai, Kelps. E que a esfinge representa Kelps como um rei ressuscitado. Dobrev acredita que Gedefra esculpiu a esfinge não para representar a si mesmo, mas a imagem de seu pai poderoso, Kelps. A estátua estava lá para intimidar o povo. Eles a fizeram por medo. E esse medo vinha da imagem da esfinge. E isso representava o rei morto Kelps, ressuscitado. Então ele estava de volta para vigiar o povo. Então, por isso, mais tarde o povo a chamou de Esfinge, Abu-Ahu, pai do terror. Dobrev acredita que Gedefra, na verdade, não homenageava o pai, mas o invocava como uma ameaça. O domínio que Kelps exercia sobre o Egito foi tão poderoso que se fez sentir mesmo após sua morte. Na visão de Dobrev, é por isso que Gedefra ordenou aos trabalhadores que imitassem a aparência de seu pai na maior estátua já concebida. Uma ambição inédita e incomparável. A Esfinge. É uma teoria válida que explica o rosto da estátua, mas contém uma falha. Novas evidências sugerem que a Esfinge é anterior às pirâmides. Elas levaram o pesquisador a criar uma teoria radical. No passado, a estátua teria exibido uma face diferente? Foco só no Discovery. Os arqueólogos chegaram a uma nova teoria. Depois de a construção da Grande Pirâmide exaurir o Egito, o faraó Gedefra precisava de algo que restaurasse a fé do povo no poder do faraó. Para isso, construiu a Esfinge. Mas como ele pode ter realizado um feito tão excepcional se não há nenhum registro anterior da construção de algo do gênero? Ela foi a primeira a ser construída em uma escala tão monumental. Ela não era apenas uma obra sem precedentes, mas também incomparável. O Monte Rushmore foi o primeiro exemplo mais próximo. Mesmo assim, estes rostos de pedra têm 17 metros, enquanto o da Esfinge tem 19 metros. A Estátua da Liberdade tem 45 metros, mas é feita de lâminas de cobre prensados sobre uma estrutura interna de aço. A Grande Esfinge é realmente única. Como os egípcios antigos há quase 5.000 anos puderam executar uma construção de tamanha magnitude e precisão? O escultor Danny Roy é especialista em restauração do Egito Antigo. Nos velhos tempos, os egípcios teriam usado um martelo de madeira. Este é um martelo moderno, mas o cinzel que eu estou usando é uma réplica do que teriam usado naquela época. O cobre é bem mole, mas para entalhar no calcário, essa ferramenta é bem eficiente. Com um andaime simples e ferramentas primitivas, os egípcios antigos iniciaram seu ambicioso projeto. Mesmo hoje, com a ajuda de modernas ferramentas, esculpir uma pequena esfinge é uma operação complicada. Naquela época, deve ter sido uma odisseia. Era um enorme canteiro de obras. Eles precisaram de cortadores de pedras, escultores, de ferreiros, de carpinteiros, para fazer as ferramentas de madeira. Para esculpir uma esfinge nos dias de hoje, empregamos praticamente as mesmas técnicas. A princípio, blocos enormes precisariam ser lavrados para revelar a forma básica da esfinge.